Nós vamos ver agora a respeito das 7 trombetas. 7 trombetas que aqui na narração vem depois dos 7 selos. Porém, não quer dizer necessariamente que essas 7 trombetas vão acontecer depois do último selo ser aberto. Nós vimos ali nos 7 selos que eles chegam até o final da Batalha de Armagedon, onde praticamente acabam-se todas as coisas. Então já nos 7 selos já estão descritos todo o período de 7 anos. Aqui o que vai acontecer agora, só que a diferença é que os 7 selos estão descrevendo mais a destruição que o homem vai causar. Então, cada um daqueles selos são mais voltados para isso, a destruição humana que o homem vai causar na Terra. Tá? Agora, nessas 7 trombetas, nós vamos ver um lado mais espiritual, do que vai acontecer no mundo espiritual, do lado espiritual, e como esses demônios, muitos demônios, vão interagir com o homem e vão prejudicar o homem. Diz assim o texto aqui em Apocalipse 8, versículo 6: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Então, granizo e fogo misturado com sangue. O granizo são aquelas pedras de gelo que caem, e fogo misturado com sangue. Isso nos dá a entender que, embora a gente não saiba perfeitamente o que é isso daqui, mas nos dá a entender que fogo misturado com sangue é uma destruição grande, é muita gente morrendo, sofrendo. E isso, quando caiu sobre a terra, diz assim: foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então foi uma destruição sobre a natureza muito grande. Nós não sabemos exatamente por que aconteceu isso. Agora, esse granizo aqui pode ser chuva muito forte de granizo também, que pode ter destruído muita coisa aqui também. 1/3 da terra, 1/3 das árvores, deve ser uma coisa gigantesca, se for isso mesmo. Versículo 8: O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Eu acredito aqui que esse grande monte em chamas que foi lançado no mar pode ser alguma coisa como um meteoro, um asteroide caindo, que quando ele entra na atmosfera, ele entra ali com fogo, né? Pegando fogo, e caiu no mar. Como é sempre possível que, como a Terra é feita de 3/4 da Terra, do planeta Terra é mar, então é muito mais lógico, matematicamente falando, que se caia no mar um objeto grande desse. E acontece que quando ele caiu, houve uma grande destruição. Ela afetou muito a vida marinha, de tal forma que 1/3 das criaturas do mar foi destruído e também 1/3 das embarcações. Então a gente poderia pensar, aonde fica, qual lugar do mundo que mais tem embarcações? E se a gente souber responder isso, nós vamos saber mais ou menos onde até poderia estar previsto, se fosse cair um meteoro ou um asteroide, onde ele poderia cair mais aproximadamente, em que lugar, para destruir 1/3 das embarcações do mundo. Versículo 10 está dizendo assim que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, ou seja, a terceira trombeta, e tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas.
Então a amargura, alguma coisa cai nas águas e deixa aí um terço das águas, se amargas aqui, no original nos dá a entender também que pode ser venenosas, as águas se tornaram venenosas. Aqui nos mostra uma coisa interessante. Eu não sei se seria a bacia amazônica que poderia ser atingida, onde está ali o maior rio em volume de águas do mundo. Então poderia ser até que alguma coisa caísse ali ou em algum outro lugar, se for realmente no sentido literal. Porque o texto diz aqui que essa estrela é chamada de absinto. E absinto quer dizer amargor. É algo que trouxe veneno para as águas, tá? Que caiu. Pode ser talvez algum satélite em volta da Terra, que ali radioativo, que pode cair nas águas ali e contaminar as águas de tal forma que não possa mais ser bebida as águas, um terço das águas do mundo. Até pode ser, pelas correntes das águas ali pode isso acontecer. Vejamos aqui agora o versículo 12, fala a respeito do quarto anjo que toca a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles se escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Aqui nós não sabemos exatamente o que vai ser, mas o sol vai ser atingido nesse período, um terço da luminosidade dele, e assim como a lua também vai ser atingida também. É óbvio que se o sol ilumina a lua e um terço do brilho do sol vai se perder, vai se escurecer, isso vai refletir também que a lua também vai ter um terço a menos do seu brilho. Mas vejamos aqui, o que é dito agora para a gente é que depois dessas coisas aqui, esses 4 primeiros aqui estão falando de coisas que vão acontecer na natureza, de tal forma que granizo e fogo, um monte em chamas, talvez um asteroide ou um cometa caindo na Terra, a estrela absinto, alguma coisa caindo no rio e contaminando boa parte das fontes de águas do mundo. Um terço do sol, da lua também vai ser atingido. Nós não sabemos exatamente o que vai ser isso. Mas no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 11, nós vemos agora que começa um lado mais espiritual de toda a situação. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então veja que essa estrela aqui não é uma estrela cadente, nem meteoro, nem meteorito. Por quê? Porque dá a entender aqui que é uma pessoa ou é um anjo, tá? Essa estrela aqui. Por quê? Porque para essa estrela foi dada uma chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, ou seja, uma estrela vai abrir o abismo, então não é uma estrela da natureza normal e física, tá? Subiu desse abismo fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Isso daqui eu creio que é mais um sentido espiritual. Por quê? Nós vamos ver logo em seguida. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. É provável que esse abismo, seja um lugar onde muitos demônios hoje estão guardados. E a eles é vedado atormentar os homens. Eles não podem fazer isso, porque Deus limitou o número de demônios, o fluxo de demônios sobre a terra. Mas nesse período aqui, uma quantidade enorme de demônios que estão guardados, que estão ali presos, vão ser soltos nesse período. E olhando-se espiritualmente, é como se eles cobrissem a face ali, o sol, de tal forma que não desse para ver direito o dia. Por quê? Porque junto com essa fumaça sobe
sobe esses demônios, que ele chama aqui de gafanhotos. Por que gafanhotos? Porque o gafanhoto é uma prefiguração de um ser destruidor, que é o que eles vão causar agora. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então eles saem do abismo e eles vão ter poder como dos escorpiões. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas para aqueles que não tinham um selo de Deus na testa. Então, ainda que haja, vai ter ali a marca da besta em todos os seus seguidores, Deus também vai ter a sua marca em todos aqueles que são dele, nesse período. E o que a gente vê aqui, que esses demônios não vão poder tocar nessas pessoas, sob o aspecto espiritual, elas vão estar protegidas. E as pessoas que vão ser afetadas por esses demônios, eles vão ter um poder de tocar nas pessoas e causar um certo tipo de dor, algo que é inédito em toda a raça humana. A agonia que eles sofreram era como a de picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Por que o texto está... O texto não está dizendo aqui que durante a tribulação os homens vão querer morrer e não vão conseguir. Não é isso, tá? Isso aqui é um equívoco. Se alguém fala isso, está equivocado. O que o texto está dizendo que a dor era muito forte, mas não era a dor que levava à morte. Não é uma dor que matava a pessoa. Ela ficava ali agonizando, mas não tinha perigo de morrer. Só o sofrimento mesmo, que vai ser muito forte. E sendo assim, vemos aqui, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. E o rosto deles parecia rosto humano. Então percebam que não é um gafanhoto comum, tá? É alguém que tem personalidade, são demônios. Os cabelos deles eram como cabelos de mulher e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som das suas asas como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como dos escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Então, durante 5 meses, eles vão trazer um grande tormento para os homens. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que quer dizer destruidor. Então percebam que ele tem um líder, esses gafanhotos têm um líder sobre eles, que é um anjo destruidor, que está ali, é um líder dentro do abismo. Então isso nos faz entender que esses gafanhotos são espécies de demônios, e cada uma das características deles aqui, que nós não vamos ver agora, são características que vão descrever como esses tipos de demônios que estavam guardados, que estavam ali impedidos de atormentar os homens nos nossos dias, vão ser soltos nesse período. O primeiro ai passou, e 2 outros ais ainda virão. Então, esses daqui são os chamados 3 ais. Por que 3 ais? Porque esses daqui são formas espirituais que esses demônios, coisas espirituais que vão acontecer aqui. 2 delas são espirituais vindas por demônios, como a gente vai ver aqui agora. Versículo 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, ouvi o seu número. Bom, pois bem, nós vamos ver aqui alguns detalhes. Esses daqui são 4 demônios, 4 anjos muito maus, eles são muito poderosos e muito maus,
que estavam guardados e eles têm um poder além de outros poderes aqui. Então, tanto esse exército de demônios estava guardado no abismo, como em outro lugar também ali junto ao rio Eufrates, eles estavam. É provável que ali junto ao rio Eufrates ficava o Éden, tá? O jardim de Deus. Por algum motivo, então, esses anjos foram aprisionados ali. Talvez antes de Deus, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden já existia e Deus planta um jardim sobre o Éden. E é provável que ali, então, estivessem guardados, presos, amarrados esses 4 demônios naquela localização. E diz aqui que eles vão ter um poder aqui de trabalhar com um número de cavaleiros que compunham um exército de 200 milhões. Um exército de 200 milhões. E os anjos não são numerados, nem os demônios aqui são numerados. Aqui provavelmente são homens. Um exército gigantesco de 200 milhões de pessoas. E eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que eu vi na minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da sua boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, que saiu da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, como com a cabeça feriam as pessoas. E o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não têm poder, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Olha, aqui está mostrando uma coisa importante, muito interessante, que a humanidade vai estar numa depravação tão grande, idolatria muito grande, que eles vão estar tão cegos espiritualmente. Os que vão se converter, graças a Deus vai ter muita conversão também nesse período, mas os que não vão se converter vão estar tão cegos espiritualmente e a terra vai estar coberta com uma depravação gigantesca. E aqui diz que mesmo essas coisas acontecendo com esses homens, eles não vão se arrepender. Se você me perguntar a respeito desses 200 milhões aqui, nesse exército, boa parte dos analistas do Apocalipse acredita que aqui seja um exército que vai ser levantado, exército humano que vai ser levantado, e são demônios que vão estar por trás de toda essa situação aqui, manipulando os homens para grandes batalhas aqui, grande destruição. Nós não sabemos exatamente. É provável que essa batalha aqui já seja uma batalha, alguns podem compará-la com a batalha de Armagedon, que é uma batalha que talvez seja gigantesca, ou perto de ser essa batalha de Armagedon. Por quê? Porque nós vemos aqui que nós vamos ter o último sinal que das 7 trombetas, aqui a 7ª trombeta, que o reino deste mundo já pertence a Jesus, vai passar a pertencer, ou seja, já acabou os 7 anos da grande tribulação, ou está bem no finalzinho, e então Jesus vai tomar posse, tá? Ele vai derrotar o inimigo anticristo e vai tomar posse. Então diz assim, aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao versículo 19, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então veja, o Senhor assumiu o trono, assumiu o poder,
agora. Então, que período está falando aqui esse período? O mesmo período que nós falamos ali a respeito do sétimo selo, tá? Que já está mostrando aqui o final da grande tribulação, e aqui nós estamos novamente no final da grande tribulação, que os reinos da terra agora vão se dobrar todos diante de Cristo e do seu grande reino. Nesse período aqui também, eu vou só dar um detalhe. Embora exista a doutrina, o ensinamento, ou alguns creiam que os santos do Antigo Testamento fazem parte da igreja e eles vão ser arrebatados juntamente com todos os crentes do Novo Testamento, há também uma outra corrente de pensamento que diz que os crentes do Antigo Testamento ressuscitarão agora no final da grande tribulação. Por quê? Porque nesse período aqui, vejamos aqui, olha, versículo 18: as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos. Então, os profetas aqui está se referindo, e servos, está se referindo ao Antigo Testamento, que agora chegou o período, o momento deles, de ressuscitarem e serem julgados. E os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então acredita-se que nesse período vai haver uma ressurreição antes do milênio, uma ressurreição bem no período que Jesus volta, e ali então os crentes do Antigo Testamento vão ser ressuscitados, tá? Isso daqui é um pensamento, eu não vou me deter nisso daqui, mas quero apenas abrir esse espaço para fazer esse comentário. Versículo 19 diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, a Bíblia diz aqui que Deus vai destruir os que destroem a terra, e depois aqui fala sobre esse grande temporal de granizo, relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, a Arca da Aliança foi exposta no céu. Aqui não está falando da Arca da Aliança da terra, mas está falando da Arca da Aliança do céu. Por quê? Porque tudo que Moisés construiu aqui na terra, e cada um dos utensílios ali do tabernáculo, eles eram modelos daquilo que Moisés viu no monte, que se referia a um templo do céu. Moisés teve uma visão do templo do céu, ou do tabernáculo do céu, e é baseado nesse tabernáculo do céu que ele construiu o tabernáculo da terra. Então o tabernáculo da terra é uma cópia. E agora o que foi visto aqui é a arca original desse tabernáculo celestial. Ela vai ser vista. E olha que coisa interessante. O que a Arca da Aliança representa? Ela representa o quê? A presença e a glória de Deus. Então, isso tem toda uma ligação com o que vai acontecer nesse período. Jesus Cristo, ao se manifestar, porque a Arca da Aliança representa a glória de Deus, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que a expressa imagem da glória de Deus é Jesus. Então aqui também está prefigurando que ao aparecer essa Arca da Aliança, quando ela vai aparecer, é o que Cristo também vai estar fazendo. Ele vai vir de uma forma visível e ele vai ser visto, todo o olho o verá. Será visível a sua glória. Ele virá com uma glória resplandecente que os homens tremerão de medo dele nesse período. Então, assim como a Arca da Aliança foi vista, foi aberto o tabernáculo para que ela fosse vista, o Filho do Homem voltará também sobre as nuvens do céu. Os céus se abrirão, como se fossem as cortinas do céu se abrindo, não para que a Arca da Aliança ali seja vista agora, mas para que o Filho do Homem, Jesus Cristo, que voltará como grande Rei da glória, que vai governar sobre o novo mundo que vai ser restaurado. Amém. Glória a Deus.